Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? É um prazer poder estar aqui compartilhando uma palavra com vocês sobre é necessário saber ouvir. O diálogo ele é indispensável para o casamento duradouro e a falta dele, uma das principais portas de entrada para o diabo. Então, como quebrar os grilhões ou desfazer os laços do diabo com uma boa escuta? É sobre isso que nós queremos falar com vocês. Dentro do diálogo no casamento existem dois problemas. O primeiro é o silêncio e o segundo é a falta de uma boa escuta. O silêncio ele pode ser confundido com a pacificação. Jesus nos orientou a sermos pacificadores, mas não uma paz a qualquer custo. Às vezes, no processo de pacificação, é necessário o confronto do problema. Nós não estamos falando de trégua, nós não estamos falando de fugir da guerra, mas nós estamos falando de enfrentar o problema até que ele seja resolvido. Porque, de outro modo, é como se você fosse alimentando um vulcão adormecido, onde lá na frente, com qualquer choque mínimo, ele pode gerar uma grande erupção e um problema que você não será capaz de resolver. Então, esse é o perigo do silêncio e da falta de diálogo no casamento. Além disso, a gente tem a falta de uma escuta adequada, a falta de uma escuta ativa. Esse problema é você ignorar os sinais que o seu parceiro vai dando ao longo do tempo e lá na frente, por ignorar tanto, você pode ter um problema muito maior. Às vezes as pessoas têm uma sensibilidade muito maior em resolver problema de coisas do que resolver os problemas do seu casamento. Quem sabe se tivesse a mesma sensibilidade que ele tem ao perceber uma alerta no painel do seu carro, depois fazer de tudo para consertar aquele problema até a luz se apagar, se tivesse a mesma sensibilidade dentro do seu casamento, muitas coisas seriam evitadas. Então, é indispensável uma boa escuta no casamento. É indispensável você saber ouvir o seu cônjuge para você ter um casamento duradouro. Infelizmente, um problema muito comum dentro dos relacionamentos de hoje é justamente isso. A falta dessa boa escuta, a falta dessa escutativa. E praticar a escutativa dentro do seu relacionamento vai muito além do que um corpo presente ali do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira. É você de fato se colocar no lugar, se colocar naquela situação. Porque muitas vezes, enquanto o cônjuge está falando ali dos seus problemas ou necessidades, emoções, a sua cabeça está pensando ali, os seus pensamentos estão longe, estão distantes, estão pensando em até na resposta antes mesmo dele terminar de falar. Então você está ali só de corpo presente, a sua mente ela está vagando por outros lugares. Então a boa escuta é justamente isso, é você se colocar no lugar dele, é você se colocar no lugar dela, praticar a empatia dentro do seu relacionamento, para que o outro se sinta validado nas suas emoções, para que o outro compreenda que você entende. Nós somos completamente diferentes um do outro. E Deus nos criou dessa forma, e essa é a graça do casamento. Só que ser compreendido, ser entendido, é justamente a nossa necessidade. Ser compreendido por aquilo que nós necessitamos no momento, que muitas vezes não pode ser a necessidade ali do seu parceiro, da sua parceira, mas é a sua. Geralmente existe aquele dentro do casamento que se faz de surdo. Aquele que, se o assunto não for do seu interesse, ele não vai prestar atenção, ele não vai nem parar o que está fazendo. E isso acontece, por exemplo, quando existe um problema já dentro do relacionamento. É melhor se esquivar, se distanciar, do que enfrentar a situação de fato e resolver aquele problema. Ou talvez o problema pode ser a falta de confiança ou o distanciamento emocional que já existe dentro do casamento, né? E quando o casamento ele declina tanto ao ponto de um se sentir magoado, distante e usam como uma desculpa, ele não me escuta, então também não vou escutar. Ou também pode ser a imaturidade pessoal, a imaturidade emocional da pessoa, ela se chateia e por isso ela não se coloca mais à disposição de ouvir o outro, ou de trazer isso à pauta também, essa chateação. Existe também um fator que a gente não pode negligenciar, que é a forma, a maneira como nós nos dirigimos ao nosso cônjuge. De qualquer forma, se a gente chegar de uma forma mais ignorante, levantando o tom, falando de forma mais agressiva, é óbvio que o outro não vai estar aberto à escuta. É óbvio que o outro vai se fechar a isso. E a boa comunicação ou a boa escuta dentro do casamento, ela é de um exercício compartilhado, ou seja, é uma tarefa dos dois. Não é uma tarefa só de um, só do homem, não é uma tarefa só da mulher, é uma tarefa diária e uma tarefa em conjunto.
Porque é óbvio que existem aqueles que têm mais dificuldade de conversar, mais dificuldade de falar, de se abrir, mas entender que exige ali um trabalho em conjunto para um bom funcionamento do casamento. No Salmo 116, verso 1, diz: Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, veja que maravilha seria se todos nós pudéssemos dizer: amo o meu marido porque ele ouve a minha voz, ou amo a minha esposa porque ela ouve a minha voz. Então, você consegue ver a importância de uma boa escuta dentro do casamento. Se pudesse me deixar um conselho para todos vocês, é o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então, não se permitam dormir chateados um com o outro. Não se permitam dormir sem liberar o perdão, sem resolver as crises e os problemas do seu casamento. Não deixe com que as coisas se prolonguem demais e se tornem problemas que vocês não conseguirão resolver. Exatamente o que está escrito no verso seguinte é: não deis lugar ao diabo. Então, uma das formas da gente quebrar os grilhões ou da gente desfazer os laços do diabo no nosso casamento é ter um diálogo sadio, é ter uma boa escuta, é não ficar em silêncio, é falar no momento correto. Então, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, o grupo de casais da Igreja Missionária Periferia Sede. Desde já agradecemos ao pastor Marcone, ao Bregaline e toda a equipe por essa oportunidade. E da nossa parte, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.